Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. Muito boa tarde, Alexandre Moura, com alegria tê-lo conosco aqui no programa. Boa tarde, Fernando Soares, Davidson Victor e João Paulo aqui na Sonoplastia. É um prazer estar aqui no Jornal do Meio-Dia. Alexandre, como bem brincou o Felipe ainda há pouco, você é um dos responsáveis por transformar Campina no Vale do Silício do Nordeste. Em pleno semiárido nordestino, nasceu um polo de tecnologia e a Light Infocom tem tudo a ver com esse processo? Não vamos exagerar, né? Mas, na realidade, Fernando, para você ter um polo de tecnologia, que no caso de Campina Grande eu chamo de polo educacional tecnológico, né? Que é um pouco mais abrangente, você precisa de basicamente três coisas. Você precisa de universidades, né? E a gente tem, logo há 30, 35 anos atrás, ou mais, 40 anos atrás, você já tinha a UFPB, Campus 2, que depois virou o UFCG, né? Só para situar. Você tem que ter alguma entidade, algum órgão que faça a integração universidade-empresa, que no Brasil é muito complicado, e já melhorou bastante, mas ainda tem muita trilha para seguir. Imagina isso há 30 e poucos anos atrás. E isso é o segundo tripé, o segundo pé do tripé. O primeiro é a universidade, depois tem uma entidade que eu considero aqui a Fundação Parque Tecnológico, né, que é de 1984. E o terceiro ponto é você ter empresários, ter pessoas, ter gente que boa parte é oriunda da própria universidade, da academia, ou foi formado pela academia, para montar as empresas, para fazer a instalação de empresas, porque não é governo que gera emprego, quem gera emprego é empresário, é iniciativa privada. Então, com essas três coisas juntas, né, e com mais algumas pitadas de outras coisas, você consegue ter um polo tecnológico. E como eu digo aqui, um polo educacional tecnológico. Se você analisar friamente, nós hoje temos 3 universidades de porte, quer dizer, a própria UFCG, a Universidade Estadual, a Unifacisa, né, só para citar as 3 maiores, mas você tem algo em torno aí de entre 20 e 30 universidades que se instalaram aqui, seja pontos de presença, porque hoje o ensino à distância é o que domina, mas você tem isso já de forma concreta, por isso que eu digo é um polo educacional tecnológico, isso gera coisas, né? Ô Alexandre, a gente pode dizer então que a Light Infocom surgiu lá no início dos anos 80 como um projeto que vem de dentro da Universidade Federal? De certa forma, sim. Você tem as pessoas que fundaram a empresa original, né, que era a Infocom, depois virou Light Infocom, porque a gente incorporou uma empresa chamada Lightbase, lá de Light Consultoria, lá de Brasília. Mas a origem era a Infocom, isso foi em 1983, 82, quando ela foi fundada. E era originado com professores da universidade e com ex-alunos da universidade. Hoje é um SA. Ô Alexandre, quais foram os desafios comuns, né, a todo início de negócio? Quais foram as principais dificuldades encontradas? A primeira coisa, Davidson, é que na época o que a gente fazia era muito desconhecido para muita gente, não só aqui, no Brasil como um todo. Então, como a gente trabalhava basicamente com empresas do sul-sudeste, muita gente achava estranho porque a gente estava aqui, mas é como eu disse, você precisa ter uma base de tecnologia no local onde você se instala. Hoje isso não mudou muito, porque hoje você pode estar em qualquer lugar, basta porque hoje você tem internet. Então você pode ter uma empresa aqui e estar trabalhando inclusive com funcionários, por exemplo, no Chile, na Índia, não tem. Mas isso eu estou falando, eu volto sempre à questão do tempo, né? A linha do tempo. Nós estamos falando de 35 anos atrás, 36 anos atrás, então é outra coisa. Mas o grande desafio era o desconhecimento, né? Então eu cansei de ser pioneiro, ou seja, levar as flechadas dos índios, né? Você vai ocupando lá os espaços e vai levando flechas. A turma não entendia o que a gente fazia, até para conseguir não sabia o volume de negócio que a gente levantava. Então o pessoal disse, mas como é que uma empresa tem esse faturamento se... Cadê a produção? Eles não entendem que software que o valor é o valor que é intangível. Então a gente fez a primeira valoração de bens intangíveis, eu acho, da região Nordeste, com apoio inclusive do pessoal da UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, através do economista José Carlos Cavalcante, o famoso JCC. Então tudo a gente tem que fazer no início. Então até para um projeto, para a Sudene, para poder ter incentivos fiscais para poder concorrer com a turma lá fora, porque nossos concorrentes não estavam no Brasil, os concorrentes estavam no resto do mundo, né?
E isso levava tempo. Então, esses são os grandes empecilhos. Até a maneira de você montar um negócio, fazer balança era diferente, ou continua sendo diferente. Alexandre, comenta-se muito que empresas tradicionais, poderosas do mundo digital, com origem nos Estados Unidos, nasceram a partir de uma garagem, né? A Light Infocom também nasceu assim. Qual foi a estrutura que... Também foi, na realidade, era um subsolo, né, de uma casa lá ali no... agora me fugiu, em frente ao Campinense, ao Campinense Clube. Na Bela Vista. Na Bela Vista. Ali foi a origem, algo em torno de 4 a 5 meses que se passou nesse local, né? Como toda a empresa de tecnologia da época, é assim mesmo. A Microsoft surgiu numa garagem, né? Isso não é folclore, isso é verdade. E como hoje tem muitas startups, né? Que é engraçado como a gente usa nomes achando que isso aqui é uma coisa nova, né? Nova, Startup é qualquer empresa que começa. A língua inglesa é muito pequena, a quantidade de palavras é muito pequena, então a mesma palavra serve para várias coisas. Hoje é bonito chamar startup e tal. Startup, pessoal, é só uma empresa. É uma empresa que pode ser uma empresa antiga ou nada, e que você tira produtos e esses produtos viram novos negócios. O Alexandre, nessa fase, a Infocom contava com quantos colaboradores? Não lembro exatamente, Fernando, mas era menos de 10, era muito pouco. E atualmente... Hoje a gente reduziu bastante aqui em Campina Grande, é motivo de mudanças tecnológicas, etc. A gente está mais concentrado em Brasília, né? Inclusive uma spin-off, que é uma empresa que surgiu dentro da gente, que hoje é o carro-chefe. Aqui a gente está mais concentrado em pesquisar tecnologias novas. A gente está fazendo coisa que a gente vai começar a ganhar dinheiro daqui a 5, 6, 7 anos. Ô Alexandre, o senhor falou sobre softwares. O que é que a Light Infocom ela produz? Olha, hoje a gente tem uma plataforma, hoje tudo é plataforma, né? Então, o que a gente está fazendo aqui está baseado numa plataforma digital que está mandando a mensagem aí para o mundo. O que a gente tem hoje é uma plataforma, que é um nome meio complicado, mas eu posso dizer que é um banco de dados textual multimídia orientado a objeto, né? É um termo, para quem é da área entende o que eu estou dizendo. É uma plataforma que a partir daí você tem várias aplicações. Então tem aplicações da área militar, tem a área médica, passando pela área comercial, a área jurídica, principalmente a área jurídica, e principalmente a área policial. Quem mexe com muita informação é essa plataforma, né, que se adequa a esse tipo de coisa. Seria um banco de dados? É um banco de dados, mas um banco de dados diferente. É um banco de dados não aquele que você está tradicionalmente acostumado a ver. É um banco de dados que você tem toda e qualquer informação que tiver lá, você consegue tirar simplesmente fazendo um relatório, que a gente chama o relatório de saída. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Uma área policial, o cara faz uma investigação e vai juntando documentos, pode ser som, texto, imagem, né? Tudo ali bota dentro de um arquivo. O sistema tradicional de outras ferramentas é que cada pessoa que tem um delegado tem uma maneira de pensar, um agente tem outro. Toda vez que chega uma pessoa nova, você tem que fazer uma programação diferente. No nosso sistema não, o cara chega para fazer isso, ele simplesmente, se ele quer, de vez ele pesquisar para o CPF, ele quer agora para o RG, simplesmente ele pede uma saída de RG e não precisa fazer nenhuma programação. Então se adapta à pessoa e não ao contrário. No área médica a mesma coisa, você tem um prontuário médico, cada médico tem uma maneira de abordar determinada doença. Então, na realidade, a informação está toda ali. Se chegar outro especialista, ele não vai precisar reprogramar tudo, ele simplesmente diz, eu quero agora olhar aqui pelo tipo de sangue. Simplesmente tudo que tiver informação, se a informação está lá, é bom que se diga, é levantado. E aí pode ser som, texto, imagem, etc. Alexandre, além do Lightbase, quais são os outros produtos da Light Infocom? Não, na realidade, isso é a ferramenta. Hoje o Lightbase é um software público, né? Tem uma nova característica. Então, até pelo governo federal, ele incentiva a determinados produtos eles estarem num patamar diferenciado. Então, hoje você tem aplicações que nem eu sei mais quem a gente fornece a tecnologia, tem vários, mas dentro das aplicações, da ferramenta, da plataforma, que é por isso que eu digo que é uma plataforma, você tem várias aplicações. Tem aplicação para gerência de documentos, que é o Golden Doc, tem o Golden Track que faz exatamente esse trâmite, tem o Golden Index, que é o que faz a pesquisa para levantar determinadas informações, e tem outras coisas assim bem particulares. Por exemplo, tem aplicação para o Bradesco, que eu não posso te dizer como é que funciona. Tem a aplicação da Natura, que eu também não posso dizer porque está no contrato que eu tenho sigilo.
Tem aplicação de polícia que também tem, mas são coisas, a plataforma está ali e você usa parte dela ou toda ela para fazer determinadas aplicações específicas para determinadas clientes, inclusive para a área de jornalística. E a sua empresa hoje, além de atender companhias nacionais, também atua no mercado exterior? A gente tem, na realidade, hoje a gente mudou um pouco a maneira de atuar. Antigamente a gente tinha clientes de forma direta, hoje a gente trabalha de forma indireta, ou seja, eu tenho representantes nos lugares, né? Isso já, ao longo do tempo, você tem que se adaptando com o que o mercado vai impondo. E inclusive é mais eficiente e mais barato, né? Antigamente você tinha que se deslocar muito. Hoje eu tenho gente em alguns lugares que basicamente tudo é feito via internet e você consegue atender sem estar presente fisicamente, né? Como se diz, nem com escritório, nem com nada, mas você tem um representante. Alexandre, quais foram as estratégias que você usou para ser uma empresa nacional e hoje até transnacional, né? Você contou com o apoio de alguma instituição como o Parque Tecnológico, Sebrae, tem uma história também de um consórcio que vocês montaram aqui na Paraíba, né? Veja, não tem muito segredo, não é muito diferente uma empresa de outras áreas para a área de tecnologia. As coisas às vezes têm que ser adaptadas, ou às vezes não funciona, você tem que reformular totalmente. Mas não dá para ir sozinho para lugar nenhum. Então a gente montou aqui um consórcio de exportação, que tem 12 empresas, que era o PBTech, já faz muito tempo isso, 15, 20 anos atrás, que terminou virando frutos. Muita gente fica, não, porque o negócio acabou. Não é assim, pessoal, as coisas elas avançam. Tem gente que às vezes me diz, olha, você cria determinadas coisas, você nunca assume a direção. Porque a minha cabeça é o seguinte, um exemplo claro é o Cicobi, né? O Cicobi Paraíba. A gente ajudou a montar, vocês sabem que foi dentro da associação comercial. E o máximo que eu disse, olha, eu topo ser até o vice, mas não quero ser o presidente, porque eu tenho outras coisas, já estou com outras coisas na cabeça para ir montando. Nos negócios é do mesmo jeito, você tem determinadas regras. Então não dá para você ir para o mercado externo sozinho, você tem que ter um grupo, porque uma andorinha só não faz verão. Então a gente montou o PBTech. O PBTech deu origem ao Brasil IT. O Brasil IT hoje tem cerca de 1.500 empresas espalhadas pelo Brasil todo. Então veja, começou com 12 no estado da Paraíba e virou um negócio nacional que tem 1.500 empresas, até um pouco mais hoje, né? Então essa é uma ação. Apoio do Parque Tecnológico de Sebrae você tem necessidade. Agora mesmo, por exemplo, pouca gente sabe disso, mas a gente tem um evento no dia 3 de dezembro lá em Campinas, que é o INCODE, International Cooperation Day da Brafip. Foi feita uma chamada em nível América do Sul e alguns países da Europa. Se inscreveram mais de 100 ideias e produtos e são escolhidos 12 todo ano, né? Isso é uma coisa que acontece todo ano. Dos 12 que foram escolhidos, 7 são de Campina Grande. Não 7 da Paraíba não, 7 de Campina Grande. Inclusive isso tá dando um case de discussão em nível de coisa. Como o grupo que faz as análises é espalhada pelo mundo todo, tem gente da Europa, tem gente aqui da América do Sul, tem gente do Brasil, tem gente conhecida nossa, não daqui da Paraíba, mas daqui do Brasil, gente que tem nome nacional, que faz parte do grupo. Todo mundo, depois que saiu o resultado, porque as empresas não são identificadas por nome, a coisa é identificada, a ação, e é dado um número. O cara só sabe, ele escolheu a Campina FM, mas ele não sabe que é Campina FM, ele escolheu o número 12, tá? E aí, quando ele gera o resultado, aí saiu dos 12 escolhidos, 7 são de Campina Grande. Isso mostra que a gente tem potencial, ainda continua tendo potencial. Alexandre, a Light Infocom atualmente ela se encontra instalada em Campina Grande, sede em Campina Grande. No Brasil ela tem filiais ou representantes? Não, a gente tem representantes. Então hoje só a gente, como eu disse, a parte de desenvolvimento tecnológico está aqui. Então as coisas que a gente vai fazer para frente, a empresa aqui ela não gera, vamos dizer assim, receita, como você está acostumado. Ela recebe royalties, né? A outra que está em Brasília, que é a parte comercial que vai atuar. A gente separou isso, inclusive, por uma questão até de focar em tecnologia. Antigamente a tecnologia variava a cada 2 anos. E depois passou para 6, agora está praticamente todo mês. Vocês, para conquistar o mercado nacional e internacional, participam ao longo do ano de vários eventos, de várias feiras, congressos, né? Você tem que estar presente. Eu, particularmente, tenho que estar presente, outras pessoas também. E tem alguns eventos que você vai até para prospectar novas coisas, onde você discute novas tecnologias, né? Eu digo sempre o seguinte: uma empresa de tecnologia é como andar de bicicleta, se parar de pedalar, cai. O fato da experiência da Infocom a nível internacional tem feito com que ela seja uma embaixada ou uma embaixadora, muitas vezes, para atender empresas de Campina Grande que querem alcançar mercados internacionais. Isso a gente tem feito, isso é mais uma coisa pessoal, né? Não é uma política da empresa.
A empresa é um SA, uma sociedade anônima, mas eu particularmente, eu gosto de levar, porque eu volto a dizer, você tem que fazer volume. E volume você não faz sozinho, você faz com outros, né? Então pode ser uma empresa, pode ser produtos, né? Então tem empresas aqui de Campina Grande que recentemente a gente pegou um produto e levou para o mercado americano, tá? Estamos fazendo a mesma coisa com o mercado europeu, né? Esse evento, por exemplo, em CODEM, International Cooperation Day, é uma boa oportunidade para o pessoal ver e ter a oportunidade de botar seus produtos lá fora. Eu volto a dizer, se o cara ficar pensando que Campina Grande tem mercado, tem, pequeno, mas tem. Se o mercado é Paraíba, é outro, Nordeste, Brasil. Não é, pessoal. O mercado é mundial, é global. Então não adianta querer achar que vai montar uma empresa para ganhar dinheiro só em Campina Grande. Não vai chegar muito longe, não. Alexandre, o fato da sua empresa, a Light Infocom, ser uma empresa nordestina, nascida no interior da Paraíba, isso trouxe algum tipo de preconceito lá fora? Continua. Não, preconceito é a coisa pior de ter, né? Porque a palavra está dizendo, se você sem saber da coisa, você já está achando que não funciona. Eu vou dar um exemplo aqui, não vou dar o nome do cliente, que hoje é cliente, quer dizer, hoje não, há muito tempo é cliente da gente. Mas a gente tem um sistema, uma ferramenta baseada nessa plataforma que atende polícias. Então eu bati numa determinada polícia aqui no Brasil e bati na porta para apresentar, né? Porque eu digo o seguinte, dê a chance pelo menos de mostrar, né? Depois você critica disso, né? Bem, nunca receberam. Num belo dia eu recebo uma ligação de um cliente da gente da Espanha. A polícia da Espanha era cliente na época e ainda é em outros departamentos deles, mas nesse especificamente a tecnologia já está no outro patamar. E o cara disse, olha, teve um pessoal aqui do Brasil e isso não é piada, é sério. O cara chegou lá, aí viu o sistema funcionando, achou maravilhoso, né? Aí viu o nome, né? E essa empresa americana, você pode dar o endereço? O cara disse, não, é uma empresa brasileira. Assim, brasileira, primeiro já, né? Isso um brasileiro, tá? Então o cara deu uma polícia daqui. Aí a segunda pergunta, sim, mas ela fica onde em São Paulo? O cara, não é São Paulo não, é na região Nordeste. Nordeste? Sim, mas aonde em Recife? Aí o cara, rapaz, eu não sei não, mas não é outro estado, é um estado da Paraíba. Aí o cara, em João Pessoa, não, nossa cidade do interior da Paraíba. Isso não é piada, isso é o relato. O relato do espanhol pra mim. A gente hoje ri com isso, né? Estou falando de coisa de 20 anos atrás, um pouco mais. Mas você vê o nível de preconceito. Agora eu também me vinguei, por incrível que pareça, demorei para atender. O cara ligava, disse, não, a gente tá muito cheio, não tem. Depois de uma boa canseira, eu disse, agora vamos lá. Como eu sabia que o que ele queria resolver não tinha outra solução, ia até depender da gente mesmo, tá? Mas para você ver, o cara foi lá fora, a gente batendo na porta dele, ele não atendeu, né? O cara foi lá fora, viu, primeiro achou que era americano, depois achou que se era brasileiro, tem que ser em São Paulo, né? Aí quando o cara diz que é no Nordeste, já tem que ser em Recife. E olha que eu sou pernambucano, né? É bom que fique claro. Mas é o danado do preconceito. Isso continua existindo. Os caras acham que as coisas que só tem, não é assim, pessoal. A maioria, se vocês acham que as grandes empresas de software, principalmente na Europa, são em cidades tipo, na Alemanha, a SAP fica em Berlim? Fica não. É uma cidade desse tamanho. E por conta desse preconceito, Alexandre, a região também sofre por conta da falta de incentivos fiscais para alavancar o setor? Fernando, eu sou um cara que diz o seguinte, essa questão de incentivo tem que ser para ajudar você na concorrência que tem por fora, não é assim incentivo por incentivo. A palavra incentivo virou palavrão. Todo mundo incentiva todo mundo em qualquer lugar do mundo. Israel só tem hoje a tecnologia que tem porque o governo compra deles, né? Como eu sou da área, fica difícil você ficar falando, repetindo as coisas, mas se você acompanha determinadas coisas que Israel tinha há 30 anos atrás, eram umas porcarias. Hoje eles são líderes em vários setores, tá? Os chineses estão aí nadando de braçada. Se você produto chinês, o que a gente tinha na cabeça, muita gente ainda continua hoje, né? Que era produto que quebrava, produto porcaria. Bicho, isso é passado. É verdade. Pessoal, isso é passado. Eles estão com tecnologia tão boa. Não vou entrar no mérito assim, se copiaram, se roubaram o patente, não é isso que eu estou dizendo. Mas os caras estão fazendo o serviço deles. Dá um exemplo fora do coisa. Coreia do Sul, né? Hyundai, carro bom, né? Todo mundo acha maravilhoso, etc. O primeiro Hyundai, os primeiros carros da Hyundai foi no início da década de 80. Eu estava nos Estados Unidos em 1981. Estava estudando lá, 80, 81. Estava lá fazendo intercâmbio. Teve um inverno violento. O inverno de 80, o Natal de 1980 nos Estados Unidos foi um dos mais frios da década. Tinha muito estudante que tinha carro coreano.
a turma bota sal, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. Eles botam sal na estrada para poder dissolver o gelo, né? Os carros, passou esse inverno, eles desapareceram. Literalmente. O ferrugem comeu. Então, quem comprou um carro que deixou lá, que a neve cobriu, quando ele foi procurar o carro de algum tempo depois, só tinha lá os pedaços do carro. Estou exagerando, claro, né? Mas destruiu. Hoje, a qualidade você sabe. Isso é um aprendizado em todo canto. Agora, o governo deixou de comprar, deixou de incentivar. E o incentivo não é só incentivo fiscal. Incentivo é por compra. Não é muita gente, porque você quer que não tenha como. Não é isso. Que determinadas coisas o país tem que tomar a decisão, o que é que ele quer. Os chineses tomaram, os coreanos tomaram, o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, tomou a decisão que é que queria fazer, tá? A Coreia terminou a Guerra da Coreia em 1953, os dois lados, tanto o norte quanto o sul, arrebentados, tá? Eles eram tipo assim 0,1% da economia do Brasil da época. Hoje como é que tá? Israel não tem nada, né? É só um deserto, cercado por inimigo, né? Porque ali não tem nenhum amigo, é tudo inimigo. E os caras estão lá, dominam em várias áreas. Os americanos estão comprando equipamento militar de Israel, pessoal. E olha que a maior potência são os Estados Unidos. Falando em compras governamentais, qual é o tipo de produto, qual é a relação que a sua empresa tem em termos de colocar produtos no âmbito do governo municipal, estadual ou federal? Olha, do governo federal a gente tem, a maioria dos nossos clientes são em nível de governo, é governo federal, né? Então, PGFN, AGU, Infraero, só para citar vários ministérios, né? Não tem, então isso é o tipo, mas isso não é uma questão de privilégio só da gente, é a questão também do mercado. No Brasil, que não é diferente lá fora também, 60% do mercado de tecnologia da informação é governamental. Nos Estados Unidos é assim, a diferença às vezes é 55, 70, né? Na Espanha é do mesmo jeito, na Alemanha, na França, na Itália. Isso aí não tem como fugir. Existe, claro, que aí você diz, por exemplo, aqui tem 60%, 70% é governo, né? Tanto nos 3 níveis. O restante é privado. Tem gente que só vende para empresa privada ou para a parte não governamental? Tem, porque depende do que ele faz. Mas, no geral, o mercado é dividido dessa forma, e não é só aqui. Então, se você quer fazer determinada ferramenta que precisa, eu disse, a gente tem clientes privados, mas o maior peso do pessoal é governo por causa disso. Então, a gente tem aplicações que servem para esse tipo de governo, tanto em nível municipal quanto em nível estadual e federal. Davidson Vitor. A gente sabe que há uma discussão muito grande dessa questão tecnológica das máquinas substituírem os humanos. É uma discussão isso aí muito ampla. Alguns dizem que já está acontecendo, mas não vai ser por completo. Qual a sua opinião? Você que trabalha muito nessa área tecnológica. Olha, Fernando me conhece há muito tempo e sabe que eu sou um cara extremamente otimista. Ontem de noite a gente estava discutindo isso, inclusive lá num evento lá da universidade, na Unifacisa. Mas veja bem, nós temos duas coisas, basicamente na realidade nós temos 3 coisas que estão acontecendo em nível do mundo que são entrelaçadas, mas a gente pode separar. Uma é a robotização, é a robótica, né? Isso. A segunda é a inteligência artificial, que tem a ver com a primeira, né? Que vai ser parte da primeira. E a terceira é a computação quântica. Eu não vou definir aqui o que é computação quântica, que você vai dar um nó na cabeça. As duas ficaram claras, eu ficou meio dúvida. Computação quântica é o seguinte, eu vou te dizer que isso vai mudar, hoje está mudando completamente tudo que você sabe sobre tecnologia da informação. Então a informática como é hoje, esqueça. É tipo você comparar uma carroça de burro com a Ferrari. A diferença nesse nível talvez até pior. Talvez uma carroça de burro para um foguete para a Lua. Tá? A carroça de burro é a tecnologia que a gente usa hoje, né? No mundo todo, não é só aqui não, no mundo todo. E computação quântica vai levar assim, no estalar de dedos, para um foguete para Marte. Essa é a distância. Ontem eu falei um negócio, todo mundo se assustou. Com computação quântica, esquece criptografia, não tem mais criptografia. A criptografia, para quem entende, é a proteção das senhas que a gente tem nos bancos. O WhatsApp é um exemplo. O WhatsApp é um exemplo. Para você quebrar uma criptografia de 256 bits, que eu não vou entrar muito coisa técnica, senão dá um nó na cabeça dos coisas. Mas você precisa, com a computação que a gente usa hoje, você precisaria de um computador dedicado durante uns 40 anos para você quebrar ou 40 ou 50 anos para quebrar uma senha. Tá? Evidentemente, se alguém fizer uma senha mal feita, né? O nome da mãe com o aniversário da filha não dá errado. Mas uma senha bem feita, ela levaria uns 40, 50 anos para quebrar. Com computação quântica leva 1 nanosegundo. Alguém sabe o que é 1 nanosegundo?
É 1 segundo dividido por 1 bilhão. Ou seja, é mais rápido que o pensamento. Tá? Com um computador quântico, você faz isso. Aí você diz, isso já existe. Há 2 anos eu vi um funcionando. Eu fui convidado num evento dos Estados Unidos, lá na IBM. A IBM tem a IBM Kill, que é o computador quântico deles. Você acha que o governo americano já não tem isso? Você acha que os chineses já não devem ter a mesma coisa mais funcionando? Estão escondendo. Se a IBM disse nesse evento há 2 anos atrás que nos próximos 5, 6 anos eles teriam um de mesa, porque esse bicho era grande. Lembra-se que o primeiro computador era o tamanho de um prédio. Aí foi diminuindo, chegou a um celular que a gente tem hoje que tem mais potência de processamento que o computador que levou a Apollo 11 à Lua há 50 anos atrás. Quando eu fiz a pergunta, que tinha uma sala, era mais ou menos umas 60 pessoas, inclusive tinha um engenheiro irlandês junto de mim, o cara disse, o senhor fez a pergunta que todo mundo estava querendo, porque eu levantei a mão e perguntei pro cara que estava apresentando, o cientista-chefe lá da IBM. Sim, mas o governo americano, que é um dos investidores, porque ele mostraram quem está investindo. Sim. Já tem o protótipo para eles, e o cara ficou calado. Então, aquela velha história, quem cala consente. Nem disse não, nem disse sim, tá? Então, isso vai mudar completamente. Aí mas voltando à sua pergunta, vai e esqueça emprego. A gente tem falado isso e muita gente às vezes baixa o cacete em mim, Marcos Procópio, né? Que a gente anda e conversa com as pessoas. O emprego, como a gente conhece, né? Aí você diz, mas vai acabar todo o emprego, eu não vou estar mais aqui na rádio, tá? Não é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo o seguinte, se você não tiver determinadas capacidades, você vai estar a reboque sempre, tá? Voltando aqui a jornalismo, você sabe que o apresentador da TV chinesa não é mais humano, né? É verdade. É um robô, tá? Por quê? Porque o robô é controlado. Qual é o medo do governo chinês? É o cara lá dizer... Ele é censurado. Não é censurado porque ele faz o que o cara foi feito para fazer. Ele tem medo que o locutor lá na hora dê uma esculachada no governo, por exemplo. O robozinho não faz. Se você botar os dois juntos, você não sabe qual é a diferença. Eu estava num evento que eu sempre participo todo ano, que acontece no mês de outubro. Você junta lá 8 mil pessoas do mundo todo para discutir uma semana de tecnologia. O ano passado, uma empresa americana, que tem uma empresa brasileira aqui também, que já tem sistemas semelhantes, lançou um desses, tipo o apresentador chinês que você deve ter visto, com holograma. Né? Claro que o mexicano que estava conversando com o holograma, era uma mulher, o holograma, ele estava bêbado, tinha enchido a cara, porque foi numa hora que a gente todo dia tem um happy hour, e o cara lá, o mexicano, tomava todas. Tá? Pra tequila, uísque, o que tinha. Ele estava dando uma cantada no holograma. E o pior, porque o holograma vai aprendendo, porque ele tem a inteligência artificial, quando você bota um assunto, ele busca as informações que ele tem e responde na mesma linha. E a gente só percebeu que o cara tava dando a cantada quando um chegou para outro e disse, olha para ali o que o mexicano tá fazendo. Aí a gente filmou isso e mostrou para muita gente, e ninguém achava que o outro lado era um holograma. Isso faz 2 anos. Em 2 anos, a qualidade da imagem melhorou substancialmente. Eu acho que agora o cara, mesmo não estando bêbado, ele vai se enganar. Como o apresentador chinês. Você viu alguma diferença ali entre o real e o robozinho? Não. Então, isso vai acontecer. Eu sei que o tempo é curto, mas só para entender. A gente tem uma discussão se o Uber, motorista, pessoal, motorista vai acabar. Hoje, já acontece o seguinte, não é de agora não, aos 3 anos, no interior da Austrália, as rodovias na Austrália basicamente são de terra. Claro que eu estou exagerando, não é tudo de terra, né? Mas por causa do deserto interno, as ligações entre as cidades ali são basicamente em rodovias de terra, mas de boa qualidade, você consegue rodar normalmente. Os caminhões não tem mais motorista, eles vão de um ponto ao outro sem motorista. A Noruega, que é um país cheio de fiordes aqui ali na região nórdica da Europa, tem navios que carregam sozinhos, vão de uma cidade para outra, descarregam sozinhos e sem tripulação. Tem aviões também, né? Tem aviões, a Embraer está testando avião sem piloto, mas isso ainda vai passar porque tem várias coisas a serem colocadas. Mas o Uber vai lançar táxi sem piloto. Você já tem restaurante nos Estados Unidos que você vai de um canto para o outro, dentro de uma área de coisa, que são o meio de transporte são uma espécie de uma Kombi, que não tem motorista. Você chega lá, senta e diz, eu quero ir para a área tal do complexo. Ele deixa lá. Isso não é ficção, isso é realidade. Então vai acarretar a falta de emprego. Nós temos assunto para conversar com o Alexandre Moura aqui uma semana inteira. Se talvez fosse pouco ainda, tempo insuficiente para a gente atualizar
o papo com Alexandre Moura. Já são 12 horas mais 36 minutos, Alexandre. Nosso tempo voa. Eu deixaria 2 perguntas para você para a gente finalizar o quadro Mercado Campina Entrevista. O Brasil oferece um bom ambiente empresarial nos tempos atuais e quais são suas perspectivas para 2020? Primeiro, não. O Brasil não é um país amigável, como a gente chama, para empreender. É um país complicado, né? O governo federal está tentando mudar isso, tem várias medidas provisórias e legislação também sendo alterada, mas é um país extremamente complicado para você empreender. Infelizmente. É um país extremamente burocrata, etc. Então, ainda não está nesse patamar. Isso dificulta muito a concorrência. A gente, para brigar com os caras lá fora, a gente está praticamente tudo amarrado. As perspectivas para 2020, principalmente as econômicas, que eu acho que a pergunta tem essa direção, é de melhoria substancial. Se não tiver, eu digo sempre se, né, alguma complicação em nível mundial, né, e tem várias fontes de barulho por aí, aqui na própria América do Sul, o Irã está na mesma linha, tem várias coisas que podem acontecer. Se não tiver algum impacto econômico em nível mundial, o Brasil só tem a disparar o ano que vem, porque com essas medidas, tirando determinadas amarras, as coisas da economia, economicamente vão andar, né? Nós entrevistamos o Alexandre Moura, né? Ele que é o fundador aí da Light Infocom. Alexandre, a pergunta que a gente sempre faz aqui é: a empresa, né, esses anos todos, né, de funcionamento, é muito mais que uma empresa para o senhor? Se você acha que eu sou meio frio com determinadas coisas, então não é meu filhote, não é minha. Muita gente participou não é só uma pessoa que faz a coisa acontecer, muito menos eu. Mas a empresa é o que a gente fez durante a vida. E eu gosto de criar coisas, né? Então, essa foi uma das coisas que eu criei, que hoje eu vivo dela, né? Mas tem outras coisas que eu criei, o Fernando sabe disso, que a gente criou, e o que eu gosto é das coisas verem as coisas funcionando, independente de quem está na frente, mas que as coisas vão crescendo e extrapolando, inclusive indo para outros lugares, né? Então, o exemplo é o PBTEC, começou aqui dentro e hoje virou um negócio, aí muita gente nem lembra que um dos originais é o PBTEC e outro consórcio que tem em São Paulo, na cidade de Campinas. Mas eu digo, tudo bem, vai lá na história e vê de onde é que saiu isso aqui, é só verificar isso, tá? Alexandre Moura, muito obrigado por sua participação aqui no quadro Mercado Campina Entrevista, dentro do Jornal do Meio Dia. Esperamos que você volte em outra oportunidade, que traga novas informações para os nossos ouvintes e sempre estimulando o empreendedorismo em Campina Grande. Eu é que agradeço, Fernando. Na hora que vocês chamarem, se eu tiver disponibilidade, eu venho por aqui, sim. Ok. Conversamos, portanto, com Alexandre Moura nesta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Estaremos de volta, portanto, daqui a 8 dias. Um abraço, até lá. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.